Então, fico feliz de estar contribuindo, né, de alguma forma, né, para o nosso município, através com toda a minha equipe, toda a equipe que sonha junto, né, como o Franklin diz, as imagens, né, ninguém sabe dos perrengues que a gente passa aí, tipo, de quase perder o drone várias vezes. Eita! Várias vezes. Porque é alto da serra, né? O vento lá é forte, né? Eita! Eu não tinha pensado nisso ainda, do vento, Ó, já passando perrengue com drone. Só com drone que eu tô falando. Em Capuí. Chegamos para gravar lá num local chamado Jacumã. Jacumã é uma estrutura de pescador. Pescador que não tem dinheiro para comprar uma embarcação. Ele espera o mar secar, que lá seca 3 km, é muito. É muito. Você anda e ela tá dos pés, pronto, né? Aí ele vai, faz essa estrutura de carnaúba, aí sobe, fica lá esperando, quando a maré enche, ele fica pescando. Aí eu gosto sempre de mostrar a importância também cultural, né? Eu acho isso aí, cara, você imagina o trabalho, o risco, o cara fica ali sozinho, já teve alguns acidentes. E para a pessoa pescar, para a pessoa tirar o sustento, então o cara tem que mostrar isso aí, faço questão. Então nós montamos uma estratégia com os bombeiros para botar o piano em cima dessa estrutura Jacumã. Eita! Foi um desafio, porque a estrutura, vocês sabem, carnaúba, então no barco não podia nem triscar nessa estrutura. Então tinha que ter o comandante lá do barco, ter uma habilidade para ficar quase encostando e ficar nesse movimento. E a maré subindo, pra gente conseguir ancorar o piano e subir. Então foi um desafio gigante já pro piano chegar. Então tem um detalhe que, tipo, os bombeiros tem uma técnica lá que eles quando é um lugar pequeno, eles fazem uma ancoragem, aí eles se deitam para poder, é como se desse mais apoio. Então ele deita e ficou segurando assim, o piano estava amarrado numa corda, eles ficaram segurando o piano assim, pendurado, para poder outros bombeiros subir na estrutura e ajudar. Só que o barco mexia demais e ficou só 2, até o ponto deles quase soltar o piano. Eita. Entendeu? Ficou, e então ficava o comandante dando aquele encorajamento, não sei o que, aquela energia, e aí foi que a gente conseguiu encostar e subiram para colocar o piano, né? Depois foi o desafio do drone, como eu tô dizendo, um dos perrengues foi aí. Ele subindo, sobrevoando, fez as imagens lindíssimas. O Maia, até mandar um abraço aí pro Maia, tá sempre comigo. E aí quando foi a hora de voltar o drone não reconheceu a estrutura do barco, que era tipo um tecido. Então ele não reconhecia como se fosse um piso sólido. Então ele não pousava. E aí já tava acabando a bateria. Aí foi quando a gente... Ficou um bombeiro em cada ponto e disse, cara, quando estiver bem perto de descarregar, tu desliga e a gente agarra o drone. Meu Deus. E aí foi desse jeito. E o risco de se cortar, porque as hélices ainda estão mexendo, né? Aí é o mínimo aí. Eita. Então teve isso é um dos casos. Teve também Baturité, quando a gente foi procurar essa ruína, que ninguém nunca tinha ido, então a gente chegou andando muita trilha. Vamos subir o drone aqui para poder encontrar. Acredito que a gente não encontrou. Essa ruína fica tão assim no lugar tão inóspito que ele não encontrou. E o que acontece? O celular dele pegou e descarregou. Ai, meu Deus. Ele não tinha, ele sabia que o drone ele marca um ponto inicial e ele volta para esse ponto, mas ele testou na prática naquele dia, ele nunca tinha usado essa função aí. Então tu imagina, a gente ficou assim uns 2 minutos assim, meu Deus, perdemos o drone, sem saber notícia. Aí quando de repente ele sobrevoou bem alto, ele sobe bem alto, e aí a gente veio, ele tirou aqui no manual, baixou o drone. Eita, olha, o coração de vocês é forte, viu? Que é muita coisa que acontece e lutar contra o tempo muitas vezes, porque às vezes acontece de demorar mais do que o previsto e você tá querendo pegar a luz do sol e já tá se pondo, né? As coisas que a equipe do Paulo Rodrigo passa, a Carol já tinha morrido de 10 já, formas diferentes. Já tinha.
Já tinha, eu fico imaginando que eu fico logo nervosa. Ai, meu Deus, não vai dar certo, tô com medo. E aí eu fico vendo, porque assim, tem coisas que vocês querem gravar à luz do dia e tá anoitecendo, Não, né? Sempre passa. Aí tem que dar uma adequada na luz. Aí a gente entra mais um dia, né? Já vários lugares que a gente programou e teve que prolongar mais um dia. O caso do Tamboril foi um, né? Que eram 2 dias gravando. E aí 4 dias foram só no morro. Pra ter ideia, pra vocês terem ideia, a gente achava que ia ser tão rápido, né? Por conta do especialista, que o prefeito colocou um guindaste pra gente colocar o piano no arco da cidade. O arco de Nossa Senhora de Fátima, se eu não estou enganado. É lindíssimo lá. Tem uma imagem em cima. Então ele passou 3 dias esse guindaste lá, porque ele achava, não, tu vai pro Morro do Feiticeiro, quando for amanhã a gente grava no arco. Só que cadê voltar do Feiticeiro? 4 dias, até que o guindaste teve que sair. Ficou uns 3 dias lá, esperando. E a gente não gravou em cima do arco. Então nem deu. Não gravamos, aí gravamos embaixo. Porque passou essas coisas que acontecem que não dá pra prever. Não dá pra prever. Quixeramobim também, né? Teve o Quixeramobim, a gente subiu no monólito lá, que esse monólito ainda ninguém tinha gravado nada em cima, né? Não tinha nem acesso. E aí eu levei um especialista, um dos melhores aqui da região, chama Gildo Perigoso. Falando em Bica do Ipu, teve um caso de uma pessoa que foi escalar lá e ele calculou errado a corda e ele ficou lá pendurado, tipo, faltando vários metros aí pra baixo, tipo uns 10, 15 metros, ficou pendurado, foi bombeiro e tudo. E só quem resolveu foi o Gildo, pra você ter ideia. Ele é fera. Eita. E aí o Gildo, nós fizemos um projeto, né, de chegar no topo desse monólito, que é um monólito. Por trás tem uma chamada fazenda, fica na Fazenda Salva-Vida, que existe também um mito muito grande lá, Pedra da Gaveta, que existe várias histórias disso, que ele como se tivesse aqueles túmulos antigos, né, tipo que de faraó, não tem, né? Tem cheio de história. Tem uma pedra lá e tem tipo como se fosse uma gaveta, sabe? Então é cheio de mito. Teve um filme que tentaram pousar lá com um helicóptero para fazer, não conseguiu de helicóptero. E aí gravaram só com a imagem de fundo, que era um filme de ETs. E a gente conseguiu fazer o acesso e chegou com o piano até lá em cima. Eita! Inclusive ficou, né? O acesso eu deixei. Deixei os acessos tudinho de escalagem. Não tiramos nada. Eu disse, não, vamos deixar tudo. Porque, por exemplo, aqui em Fortaleza, o Alexandre Pereira, nosso secretário, ele também gosta muito de aventura, pensa na frente. Ele fez aqui Fortaleza Radical, que já tem desde caiaque, pulo de paraquedas. Então tem várias modalidades aqui, né, de aventura. Então lá eu sempre penso nisso aí, para a cidade aproveitar também de uma maneira economicamente, né? Você monta lá, eu deixo o acesso, que é o mais difícil, você criar o acesso com todas as ancoragens. A gente deixa, ele pode fazer um projeto lá para escalagem, né? Contratar um profissional e levar as pessoas, ensinar a escalar, fazer uma experiência, como lá em Baturité tem isso aí, né? Com esse especialista lá que eu falei, lá já faz. Então a gente deixa sempre o acesso pronto, a gente não pensa só vou gravar, fazer uma loucura, não, a gente deixa pronto, aí cabe o governo, a prefeitura, né, aproveitar o que a gente fez, né? Então, a gente lá nessa pedra lá, eu não tenho notícia, mas deixou o acesso pronto lá. Para as pessoas uma boa. O pessoal aproveitar isso aí. Paulo, eu ia até te perguntar, mas tu acabou respondendo já, que era assim, qual foi o que vocês achavam que era fácil e foi difícil? Eu acho que foi a pedra do feiticeiro, né? O Morro do Feiticeiro.
Que deve ter sido o que vocês achavam assim, não é que fosse mais fácil, mas você achava que ia ser e foi. O do feiticeiro surpreendeu. Eu já tive... Cada desafio foi diferente um do outro, né? Da água, mas o do feiticeiro a gente chegou lá, quando você olha assim a montanha, aí por tantas pessoas falaram, rapaz, lá nunca chegou ninguém, lá é impossível, vocês vão para feiticeiro, era o comentário. E quando a gente chegou lá, a impressão que deu foi assim, vala, cara, eu pensei que era maior isso aí, sabe, a gente olhando a olhos nus. E quando começou o desafio foi o que foi, né? Você, então, nunca mais eu menosprezo, você tá passando aqui e vê uma montanhazinha assim, isso aqui vamos ali subir. Não menosprezo, porque quando você vê ali longe, bem longe, quando você chega lá, aquela vegetação que você vê bem ralinha, aquilo ali é árvore de não sei quantos metros, tá entendendo? Quando você chega, você vê a realidade, aquela pedrinha, é uma pedra que você tem que escalar 5 metros, 6 metros, entendeu? Como em Quixadá, eu cheguei lá, um paredão com um prédio inteiro para escalar assim, escalar verticalmente. Isso é até um spoiler, viu? Outro spoiler de um clipe que eu já falei várias vezes desse clipe, mas para você ter ideia, só ideia da dificuldade, que já faz mais de um ano, quase um ano e meio, que eu venho gravando esse clipe, um ano e meio, que é um clipe que são homenagem pro Ceará, com cidades que a gente, inéditas, que eu ainda não mostrei nada. Então já faz um ano e meio e tem lugares assim, difíceis, como esse que eu tô falando. Que eu tive que escalar verticalmente para poder chegar lá em cima. Um desafio gigantesco, né? Para poder a gente mostrar. E eu creio que vai ser uma homenagem aí que todos vão ser impactados pra gente mostrar o Ceará da gente pro mundo aí. Que maravilha. Já fez quantos clipes, quantos municípios, aliás? A gente já gravou lançado, né? Mais ou menos uns 15 municípios, né? Lançados. Só que tem todo esse roteiro novo aí que eu gravei que tá para ser lançado. A previsão, né, por começo do ano, tá? Porque eu sempre dava uma previsão que vinha uma novidade, não dizia o que era. Mas aí muito desafio, né, pra gente gravar, então durou um ano e meio e agora a gente realmente concluiu. Inclusive, assim, ano passado eu concluí as imagens. Nós estamos agora só organizando a parte do áudio, adaptando. Eu queria lançar isso primeiro, mas para você ter ideia, eu queria gravar, faltavam 2 cidades para me finalizar. Lógico que eu não vou conseguir mostrar o Ceará todo, mas eu peguei assim algumas principais, né? E faltavam 2 cidades que eu queria botar, que era Sobral e o Juazeiro, né? Região ali. Aí, quando foi ano passado, eu fui contratado para fazer 2 shows. Eu não acreditei, caí para trás. Do SESC também. Era Sobral e Crato. Olha aí! Até lá no show eu fui falar, me emocionei. Eu comecei a falar, né? Porque eu sonhava tanto de ir pro Juazeiro para gravar, porque faltavam essas 2 cidades. Eu queria que tivesse essas 2 cidades. E quando me passaram aqui o contrato, eu quero esses 2 shows, eu quero em Sobral e Crato, né? Foi ano passado, eu não acreditei. E aí a gente finalizou as imagens, né? E agora eu tô voltando lá na região, né? Foi maravilhoso os shows. Eu tô voltando agora para fazer o Juazeiro no Horto, como eu tô dizendo. No Horto. Queria gravar imagens lá. Aí ano passado nós fomos, gravamos, finalizamos, e agora eu tô indo para fazer um show na estátua. Olha aí. Juazeiro e Iguatu. Tá, providência aí divina. Viu? E aí, assim, muitos desses você já fez as imagens, tá aí só nessa parte mesmo de edição, de escolher qual imagem usar para lançar, né? Exatamente. Leva mais ou menos quanto tempo, tem ideia? Assim, as gravações de uma cidade, leva mais ou menos... De uma cidade... Se for num ponto, tipo essa do Ceará, eu tô pegando pontos específicos, né? Porque do projeto, a gente, depois de estar todo o roteiro, tudo roteirizado, a gente leva 2 dias gravando direto, né? Começando tipo 5 da manhã, terminando no final do dia.
Aí quando é numa cidade, a gente faz isso aí no período só, uma manhã ou uma tarde. Porque é só um local, né? A não ser que tenha um grande desafio, que é esse caso que eu tô dizendo, que foi o dia inteiro só pra chegar nesse lugar. Um lugar lá de Quixadá. Eita, aí, vem coisa nova por aí.